Oi, bom dia. Meu nome é James, eu sou professor de Química e vamos praticar um pouco da Química para pensar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que é a termoquímica. Termo vem de temperatura e química vem de transformação. Temos aqui duas imagens que serão explicadas mais adiante. Termoquímica é o ramo da química que estuda o calor envolvido nos processos químicos. Então, vamos estudar o calor envolvido nas reações, nas transformações físicas, nas transformações químicas. Então, esse assunto é muito interessante e muito importante, porque a todo momento vemos reações que liberam calor em grandes quantidades, vemos reações que absorvem calor. Então, é importante termos o conhecimento sobre isso. E o que seria calor, esse tão falado calor? Calor é a energia transferida entre dois corpos. Veja, energia transferida. Então, quando eu digo, eu estou com calor, eu não estou falando uma coisa correta, porque as pessoas não têm calor. Eu estou com grande quantidade de energia, mas não estou com calor. O calor é a energia transferida. Então, vamos ver uma imagem aqui. Temos dois corpos, o corpo vermelho, com 80 graus Celsius, e o corpo azul, com 30 graus Celsius. O que é que acontece aí? Se esses dois corpos forem colocados em contato. O meio ambiente, a natureza, tende a equilibrar as temperaturas. Então, se você encosta uma coisa quente e uma coisa fria, essas temperaturas tendem a se equilibrar até ficar a, as temperaturas ficarem iguais. Mas o que é que acontece aí, será? Será que que o quente vai passar por frio ou o frio vai passar por quente? Será que o 80 graus vai aquecer o 30 graus ou será que o 30 graus vai esfriar o 80 graus? Einstein, como todos conhecem, ele levantou a mão uma vez e perguntou ao professor se o frio existia. O professor respondeu que sim, que existia, porque ele sentia. Einstein respondeu: não, professor, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. O que existe é o calor. O frio é a ausência de calor. Então, se o frio não existe, não podemos transferir o frio daqui para cá. Então, quando é a transferência de energia, tem que ser feita do mais quente para o mais frio. Então, se temos que equilibrar essas temperaturas. Então, o que é que acontece? O corpo mais quente, 80 graus, vai passar energia em forma de calor. A energia, essa seta aqui seria o calor, que é a energia transferida para o corpo azul. E a que momento vai parar essa troca de energia? Quando eles se equilibrarem. E quando é que eles vão se equilibrarem? Quando eles tiverem a mesma temperatura. Qual seria a temperatura que esses dois corpos estariam iguais? Com as mesmas temperaturas? É fácil. A gente pega 80 graus, soma com 30 graus, vai dar o quê? 110, divide por 2, que são dois corpos, vai dar quanto? 55 graus Celsius. Então, quando o corpo vermelho estiver com 55 graus, o corpo azul também estará com 55 graus, vai haver, aí cessará a transferência de energia. Calor e processos químicos. Então, existem dois tipos de processos químicos: os que absorvem calor e os que liberam calor. Absorveu, endotérmico. Endo, dentro, absorver. Liberou, exotérmico. Exo, libera, fora. Então, processos endo e exo. Como eu disse, tinha duas fotos no princípio, duas imagens que eu iria explicar agora. Aqui é um processo exotérmico, que é a queima de um combustível. A queima de um combustível libera energia. Se libera energia, é exotérmico. Então, aqui é um exemplo clássico de um processo exotérmico. Aqui, o derretimento do gelo. Imagine,
Aqui, se você encostar na queima desse combustível, se você encostar a mão, você vai ver que está quente. Está liberando energia. No gelo, se o que é que precisa para que o gelo derreta? Ele precisa absorver energia em forma de quê? De calor. Quando você aquece o gelo, ele derrete. Então, essa é uma reação endotérmica. Ele precisa receber calor. Essa aqui ele está liberando calor. Na queima do combustível está liberando calor. No derretimento do gelo está absorvendo calor. Entalpia. Esse termo, muitos ficam meio confusos ao discutir sobre esse termo de entalpia e tal. Então, vamos ver aqui o que é entalpia, que se estuda muito na termoquímica, e o que é variação de entalpia. Entalpia é a quantidade de energia que um sistema pode transformar em calor a pressão constante. Constante ficou com 2O, mas está tudo ok. Então, todo sistema... Vamos entender primeiro o que é sistema. Sistema é um pedaço de alguma coisa do universo que você separou para estudar. Então, se você quer saber o que é que acontece dentro de um copo, o seu sistema vai ser seu copo. Se você quer saber o que é que acontece dentro de um balde, o seu sistema vai ser o seu balde. O que é que acontece dentro da geladeira, o seu sistema vai ser a sua geladeira. E etc. Então, o sistema é basicamente isso. Então, todo sistema tem uma quantidade de energia que ela pode se transformar em calor. Ah, claro, a pressão constante. É, e essa quantidade de energia é a entalpia. E o que seria a variação de entalpia? Como a gente falou, os corpos podem ganhar ou perder calor. Podem ganhar ou perder energia. Então, existe uma variação de entalpia. A variação de entalpia, como nós já sabemos, delta significa isso, variação, H, entalpia, delta H, é igual a entalpia final, após o processo ocorrer, menos a entalpia inicial. Então, vamos fazer uma simulação aqui, meia grosseira. Se você tem, se você tem R$10 no começo do seu dia, então, qual seria o valor que você tem inicialmente? Inicialmente você tem R$10. Você ganha mais 20. Você ganha mais 20. Ao término do seu dia você vai ter 30. Qual foi a variação que ocorreu? Você tinha 10 no início e 30 no final. Vai ser 30 menos 10. Então você variou, sua variação foi de 20. Foi uma variação positiva. Agora, se você tem R$10 no começo do seu dia e gasta R$5, você ficou no final com 5. Qual era seu estado inicial? 10. Vai ser 5 menos 10. 5 menos 10 vai dar menos 5. Então, a variação vai ser negativa. Da mesma forma ocorre com os processos endotérmico e exotérmico. Nos processos exotérmicos, a liberação de energia, a liberação de calor, como a gente já falou. Como há liberação de calor, o ΔH vai ser sempre menor que zero. Porque ele está liberando. Liberar, nesse caso, seria a mesma coisa que você pagar alguma coisa. Você comprou alguma coisa, pagou, sua variação vai ser negativa. Você liberou energia, sua variação vai ser negativa. E em processos endotérmicos, a absorção de energia. Como há absorção de energia, sua variação de entalpia vai ser sempre positiva. Difícil não. Simples como não sei o que. Uma coisa tão simples como essa não veio na minha mente ainda. Se você libera, é como se você estivesse gastando. Vai ficando com menos, vai ficar negativo. Se você recebe, é como se você tivesse, você recebe, você absorve energia como se você estivesse recebendo. Se você está recebendo, seu valor final vai ser positivo. Então, entalpia nos processos endotérmicos e isotérmicos é isso.
Variação de entalpia em uma mudança de fase. É fácil também. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Imagine agora, antes eu não vou botar nenhuma reação aqui, nenhum desenho. Imagine a água líquida. Ela está no estado líquido. Você passa para o estado sólido. O que é que tem que ocorrer? Do líquido para o sólido. Primeiro, você tem a água e o que é que você faz para ela ficar sólida? Bota na geladeira. Quando você bota na geladeira, a água vai o quê? Perder calor para a geladeira e vai passar para o estado sólido. Então a perda de calor é igual é igual ao quê? Quando se perde calor, a reação é o quê? Pensou aí? Quando se perde calor, a reação é. Não estou ouvindo a resposta não de vocês. A água está líquida, ela perde calor e passa para o estado sólido. Então a reação é exotérmica. Então o ΔH vai ser negativo. Se é exotérmica, a entalpia vai diminuir. A energia, a desordem vai diminuir. Veja, a água líquida, veja as moléculas estão bem mais. Olha, veja, eu quero que vocês entendam que as moléculas não são assim não. Aqui foi o único desenho que eu encontrei e para botar aqui. As moléculas estão em constante movimento, mesmo as sólidas estão em constante movimento. Existem espaços vazios entre elas e tal. Mas eu encontrei esse aqui para esse estudo, dá para entender. Existe uma grande crítica à representação das moléculas dessa forma. Mas veja, as moléculas aqui no estado líquido elas estão bem mais soltas, bem mais movimentadas, elas estão se movimentando com maior energia. E aqui no estado sólido elas estão mais agrupadas, então a energia diminuiu. Se a energia diminuiu, a entalpia também diminuiu. Então, quando há passagem do estado líquido para o estado sólido, a entalpia diminui. Aqui é uma reação exotérmica, está perdendo calor, está perdendo energia daqui para chegar aqui. Em uma reação exotérmica, o ΔH vai ser sempre menor que zero. Agora vamos ver o contrário. Quando a água passa do estado líquido, sólido para o estado líquido. Agora aqui veja que as moléculas estão bem mais organizadas no estado sólido e vão passar para o estado líquido. Para que o gelo se transforme em, em água, é preciso fornecer o quê? Fornecer calor. Se você fornece calor, o gelo se transforma em água. E nessa passagem, e aqui o que acontece? Aumenta ele está recebendo calor, recebe calor aqui. Se ele recebe, a gente já sabe que ele é endotérmico, esse processo, e se transforma em água líquida. Então, veja que a desordem aqui, a ordem aqui é bem maior do que aqui. Então aqui ele está bem mais desordenado. Se ele está mais desordenado, a entalpia aqui é maior. Se aqui recebeu calor, quer dizer o quê? Que é um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, ΔH vai ser sempre maior que zero. Variação de entalpia em reações químicas. Vejamos aqui uma reação química. 1 mol de H2 gasoso mais 1 mol ou meio mol de O2 gasoso transformando-se em água. Isso aí liberou mais 285,8 kJ. A reação é exotérmica, está liberando esse calor aí. Mas veja aí, tem dizendo mais 285. Mas eu acabei de dizer que uma reação exotérmica libera, ou vai ser sempre o ΔH menor que zero, como tem aqui mesmo. Mas entendam, aqui essa é como se for, é um tipo de representação. Isso aqui formou isso e liberou isso. Esses dois gases reagiram formando a água e liberou isso. Mas também tem essa representação. A água, o hidrogênio, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, formando o mol de água, formou e
a entalpia, a variação de entalpia dele é menos 285,8 kJ por mol. Veja que aqui também, aqui é kilojoules, aqui é kilojoules por mol. Porque essa é a quantidade de energia necessária para que liberada, quer dizer, a quantidade de energia liberada na produção de 1 mol de água, a partir dessas duas substâncias. Então, pode-se dizer que é um joule. Isso aqui é menos 285,8 kJ por mol. Agora vamos entender uma coisa. E se fosse formando 2 mols? Para formar 1 mol é 285,8. Para formar 2 mols, o dobro. 3 mols, o triplo. E assim sucessivamente. Essa reação é exotérmica, então ΔH vai ser negativo. Vamos lá, uma reação endotérmica. Espera aí um momento que aqui está com O a mais. Pronto. O óxido de mercúrio recebeu, veja que aqui, ó, aqui ele está liberando, aqui ele está recebendo. Recebeu 90,7 kJ e transformou-se em mercúrio e oxigênio. A decomposição desse óxido aqui. Sorry, eu fui interrompido por um intruso aqui. Então vamos aqui, vou repetir como eu parei. Um mol de óxido de mercúrio reagiu com recebeu 90,7 kJ de energia e formou os dois gases, formou o mercúrio líquido e o gás oxigênio. Veja que esse aqui recebeu e esse aqui liberou. Se esse recebeu, é um processo, uma reação endotérmica. É uma reação endotérmica. Então é simples. Liberou, reação isso. Recebeu, reação endo. Então, como é que a gente vai fazer aqui na reação? Um mol de oxigênio, ou de óxido de mercúrio, produziu 1 mol de óxido de mercúrio líquido mais meio mol de O2. A entalpia dele, a variação de entalpia vai ser o quê? Mais 90,7 kJ. Simples. Lei de Hess. Essa lei de Hess é bem interessante, a gente tem que aprender. Porque ela nos dá as condições para fazer uma série de processos. A variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Veja por que essa lei existe. Nós temos, por exemplo, essa reação. O grafite, a combustão do carbono grafite, produzindo o monóxido de carbono, o CO. Mas nós não sabemos a variação de entalpia desse processo. Porque nem sempre, porque a queima desse carbono grafite é muito difícil. Sempre sobra alguma coisa, nunca essa combustão aí vai ser completa. Dificilmente vai ser completa. Então, o que é que acontece? Mas como é que a gente ia saber qual seria a entalpia desse processo? A gente faz dessa forma. A gente tem esses dois valores. A gente tem essas duas reações que a gente tem a variação da entalpia. Então, a gente pode desmembrar essa reação de forma a produzir. A gente pode utilizar essas duas reações para produzir essa reação e encontrar a variação da entalpia. A gente, pelo desmembramento. Vamos lá, vamos entender aqui. Veja, nós temos o carbono, grafite, mais O2, vou botar as setinhas aqui. Esse aqui continuou da mesma forma, porque, claro, nós queremos que o carbono grafite fique desse lado. A gente vai fazer a soma aqui. O carbono grafite fique desse lado, que a gente quer que o carbono grafite produzindo CO. Como essa aqui, o CO, está do lado de cá, a gente inverte essa reação. Quando a gente inverte essa reação, o que é que acontece? Veja, se esse aqui, se o CO mais um meio de oxigênio
transformando-se no CO2 e libera 285, o que é que vai acontecer se o CO2 for transformado nesse aqui? Ele vai ter que absorver 200, agora vai ter que absorver 283. Se ele libera 283 nessa reação, a inversa vai ter que absorver. Se absorve, é positivo. O ΔH vai ser positivo, a reação endotérmica. Então, quando você inverte, vai inverter também o sinal. Então, pronto, cortou. A gente corta agora o que tem de um lado e tem do outro. CO2 tem de um lado e tem do outro. O oxigênio tem um oxigênio aqui, meio oxigênio aqui. Vai sobrar o quê? Meio oxigênio aqui. E vai ficar essa reação. Então vejamos que temos a mesma reação daqui do princípio. Carbono grafite mais um meio de O2, formando CO. E agora temos a variação da entalpia. Justamente porque agora por aqui esse valor é teórico. Esse valor é um valor teórico que a gente encontrou. Porque se fôssemos fazer o experimento disso aqui, provavelmente não conseguiríamos determinar esse valor, porque dificilmente o carbono grafite, a combustão do carbono grafite ocorre. Então essa é uma das grandes utilizações da lei de Hess. A variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Então, não precisa decorar isso, é preciso apenas entender que você não tem uma reação que não tem a quantidade a variação da entalpia, a gente pode encontrar através do desmembramento de outras equações que têm os valores já determinados. Então, lembrar sempre, inverteu a reação, inverte o sinal. Aqui não precisou, mas se nós dobrássemos a quantidade de algum produto, de alguma reação, por exemplo, se eu precisasse de 2CO, também eu teria que aumentar a quantidade aqui, aumentar a quantidade aqui e, consequentemente, dobrar. Se eu botasse 2 aqui, eu multiplicar aqui por 2, eu multiplicar aqui por 2 e, consequentemente, multiplicaria esse valor aqui da entalpia também por 2. Porque aqui é por mol. Cada mol desse produz isso. 2 mol desse produziriam o dobro, 3 mol desse o triplo. Então, obrigado. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero que tenha ficado claro esse assunto de termoquímica. Na próxima aula vamos fazer os exercícios.